A porta da sala se escancarou com uma violência que fez a estrutura da casa estremecer, sinalizando o fim da paz para Dona Magnólia. Eduardo surgiu no batente com o rosto transfigurado pela raiva, enquanto sua esposa, Rafaela, exibia um sorriso venenoso, orquestrando o cenário de humilhação. Diante da xícara de café que ainda secava em suas mãos trêmulas, a senhora de 73 anos foi atingida por uma acusação absurda: o roubo das joias da nora. O silêncio da cozinha foi estraçalhado por palavras que pingavam ódio, e Magnólia, buscando um resquício de humanidade nos olhos do filho que um dia ninou com tanto amor, encontrou apenas uma frieza mortal e o julgamento precipitado de quem já havia escolhido um lado. O plano de Rafaela era cruel e meticulosamente calculado para destruir a reputação da sogra perante a comunidade. Com uma animação suspeita, ela abriu a porta para as vizinhas, transformando um conflito familiar em um espetáculo público de degradação. Dona Carmen e outras mulheres da rua entraram na sala, tornando-se plateia de uma encenação onde Magnólia era vilã. Entre sussurros de desaprovação e olhares de pena, a idosa viu 40 anos de respeito serem dissolvidos em segundos. A acusação de que uma mulher de sua integridade estaria mexendo nas coisas dos outros era o golpe final em sua dignidade, desferido diante daqueles que a conheciam por toda uma vida. Desesperada, Magnólia tentou apelar para o vínculo sagrado entre mãe e filho, mas Eduardo explodiu, renunciando ao laço que os unia. "Não me chame de filho!" gritou ele, ecoando a dor de uma traição emocional profunda. Enquanto as lágrimas sulcavam o rosto enrugado da mãe, memórias de sacrifício vinham à tona, as noites em claro cuidando da pneumonia de Eduardo, as economias suadas para seus estudos e o trabalho exaustivo como faxineira para garantir que nada lhe faltasse. Ela havia doado sua vida para construir o homem que agora a expulsava, provando que, às vezes, o amor mais puro recebe em troca a ingratidão mais cortante. A discussão subiu de tom quando Rafaela, com sarcasmo, ridicularizou o passado de lutas da sogra, tratando seu heroísmo silencioso como uma ladainha irritante. Mesmo quando Dona Carmen tentou intervir em defesa da amiga, a rede de mentiras sobre os brincos de diamante e colares de pérolas desaparecidos sufocou a verdade. Eduardo, cego pela manipulação da esposa, sugeriu que a mãe vendera joias para pagar dívidas inexistentes. Foi então que uma fagulha de indignação brilhou nos olhos cansados de Magnólia. Ela revelou que era provedora daquela casa, pagando as contas e a comida enquanto o casal esbanjava em luxos, expondo a hipocrisia que sustentava aquela acusação. O confronto atingiu seu ápice quando Eduardo, incapaz de encarar a própria mediocridade, desferiu o golpe final, a expulsão. "A senhora vai ter que sair desta casa", sentenciou ele, ignorando os apelos das vizinhas sobre o destino de uma mulher de 73 anos. Com uma frieza que gelou o sangue dos presentes, ele afirmou que ela deveria se virar, pois não era mais criança. Magnólia sentiu o chão desaparecer, mas, em meio ao estilhaçar de seu coração, uma força nova começou a surgir. Ela aceitou o exílio não como uma derrota, mas como o primeiro passo para uma libertação necessária de um ambiente onde o amor havia morrido. A subida das escadas foi a jornada mais pesada de sua vida, cada degrau carregando o peso de décadas de dedicação jogadas fora. No quarto que fora seu refúgio, ela recolheu suas poucas roupas com mãos que ainda tremiam, guardando em uma mala velha não apenas tecidos, mas o que restava de sua história ali. Ao descer, deparou-se com o neto, Gabriel, que chegava da escola sem entender o caos. A explicação fria de Eduardo, de que a avó estava indo embora por ser um problema, foi a última apunhalada, mas Magnólia manteve a cabeça erguida, decidida a não deixar que o ódio deles definisse seu valor. O que ninguém esperava era o que aconteceria após Magnólia atravessar aquela porta sob os olhares julgadores dos vizinhos. Sem ter para onde ir, ela foi acolhida temporariamente por uma antiga cliente de seus tempos de faxina, que conhecia sua verdadeira índole. Em vez de se entregar ao amargor, Magnólia usou sua pequena reserva financeira e seu talento culinário para começar a produzir refeições para pessoas em situação de rua. O que começou como uma forma de ocupar a mente transformou-se em um movimento de solidariedade que rapidamente ganhou as redes sociais através de um vídeo gravado por um voluntário que se impressionou com sua história. A reviravolta veio em forma de justiça divina e digital. O vídeo de Magnólia, contando sua trajetória de superação sem nunca proferir uma palavra de ódio contra o filho, viralizou globalmente, tocando o coração de milhões.
Enquanto ela recebia apoio e doações para fundar uma ONG de amparo a idosos abandonados, a verdade sobre as joias apareceu. Meses depois, descobriu-se que Rafaela havia penhorado as próprias peças para cobrir dívidas de jogo, e a farsa caiu por terra diante de todo o bairro. Eduardo, agora desmascarado e desprezado pela vizinhança, tentou buscar o perdão da mãe ao ver seu sucesso e prestígio crescerem. Magnólia, porém, já não era a mesma mulher fragilizada que saiu daquela casa com uma mala velha. Ela perdoou o filho, pois seu coração não suportava o peso do rancor, mas não retornou para o ambiente tóxico que quase a destruiu. Sua ONG tornou-se uma referência mundial, mudando a vida de milhares de idosos que sofriam abusos silenciosos. Ela provou que a idade não é um limite para o propósito e que a humilhação pública pode ser o adubo para uma colheita de dignidade e impacto social sem precedentes, transformando sua dor pessoal em uma causa global. Hoje, Dona Magnólia é celebrada como um símbolo de resiliência. Sua história é contada em palestras e livros, ensinando que o verdadeiro caráter brilha mais forte na escuridão da injustiça. Eduardo e Rafaela tornaram-se lembranças de uma lição aprendida, enquanto ela caminha cercada pelo amor de milhares de filhos que a vida lhe deu através de seu trabalho. A mulher que foi expulsa de casa na frente dos vizinhos terminou por abrir as portas do coração do mundo, provando que ninguém pode roubar a honra de quem tem a consciência limpa e a alma voltada para o bem. Eduardo sequer desviou o olhar para o próprio filho, mantendo uma postura de pedra enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Gabriel, em choque, alternava o olhar entre a frieza do pai, o veneno da mãe e a dor da avó, recusando-se a aceitar aquela partida forçada. Vó, você não vai embora, vai. Implorou o jovem, sentindo o vazio que aquela ausência deixaria. Magnólia, com o coração em frangalhos, ajoelhou-se diante do neto, as lágrimas lavando seu rosto enrugado enquanto sussurrava promessas de um amor que transcendia paredes e testamentos. O grito de revolta de Gabriel ecoou pela sala, reivindicando que aquela casa também pertencia a ela, mas a autoridade cega de Eduardo cortou qualquer possibilidade de justiça, selando o destino da mãe com um comando seco e impiedoso. Magnólia levantou-se com uma dignidade que contrastava com a miséria moral de quem a expulsava. Ao cruzar a soleira da porta, ela parou por um breve instante, lançando um último olhar para os cômodos onde dedicou cada gota de seu suor e esperança. Um dia você vai descobrir a verdade, disse ela com uma voz que, embora quebrada, carregava uma determinação mística que fez Eduardo estremecer. Ela não falava de joias ou de intrigas domésticas, mas de um segredo guardado nas profundezas de sua alma por 3 décadas. Sob a chuva que começava a açoitar o bairro, ela partiu, deixando para trás um filho que, em sua arrogância, acreditava ter vencido, sem saber que estava apenas começando a perder tudo o que realmente possuía. A tempestade lá fora era um reflexo do caos interno de Magnólia enquanto ela caminhava até a pequena casa amarela de Dona Carmen. Encharcada, com a mala pesando toneladas em suas mãos trêmulas, ela foi acolhida pelo abraço sincero da única amiga que restara. Entre soluços e o calor de uma toalha seca, a história de horror daquela tarde foi despejada na pequena sala. Carmen ouvia horrorizada a descrição da humilhação pública e da ingratidão de Eduardo, mas Magnólia, com um brilho estranho nos olhos, revelou que o teatro das joias montado por Rafaela era apenas a superfície de algo muito mais profundo. A nora havia cavado demais e encontrado o que nunca deveria ter sido perturbado, a verdade sobre a origem de Eduardo. Com movimentos lentos, como quem abre um santuário proibido, Magnólia remexeu no fundo de sua mala velha até encontrar uma pequena caixa de metal, oxidada pelo tempo. Eduardo não é meu filho biológico, Carmen, confessou ela, lançando no ar uma frase que silenciou até o som dos trovões lá fora. Diante da estupefação da amiga, ela revelou os documentos amarelados, fotografias desbotadas e uma minúscula pulseira de maternidade que contavam uma história de abandono e resgate. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo peso de 30 anos de silêncio, enquanto Magnólia se preparava para reviver a noite em que sua vida mudou para sempre nos fundos de um hospital. Era uma noite gélida de dezembro quando Magnólia, então uma jovem faxineira hospitalar, encerrava seu turno exaustivo. Ao passar pelo depósito de lixo, um som agudo, que ela pensou ser de um animal ferido, chamou sua atenção entre os sacos de descarte.
Ao afastar o papelão, encontrou um bebê recém-nascido, azulado pelo frio extremo, abandonado à própria sorte entre os dejetos. Sem hesitar, ela o aqueceu contra o próprio peito e correu para a emergência, gritando por uma vida que o mundo já havia descartado. Os médicos conseguiram o impossível, salvando o menino por uma margem de minutos, enquanto Magnolia permanecia ao lado daquele berço, sentindo uma conexão que nenhum exame de sangue poderia explicar. A burocracia e a indiferença do sistema foram os próximos obstáculos. Magnolia registrou o boletim de ocorrência e esperou que alguém reclamasse aquela criança, mas ninguém apareceu. O bebê era um fantasma social, uma vida sem dono. Temendo que o menino não sobrevivesse ao rigor frio de um orfanato superlotado devido à sua saúde frágil, ela se ofereceu para cuidar dele temporariamente. No entanto, o tempo transformou o temporário em eterno. Cada sorriso, cada vez que o pequeno estendia os braços para ela, cimentava um amor que a fez lutar para registrá-lo como seu, omitindo a verdade para protegê-lo da rejeição que o marcou no nascimento. Eduardo cresceu cercado por esse amor sacrificial, acreditando ser fruto do ventre da mulher que, na verdade, o salvou da morte. Magnolia trabalhou em 3 empregos, esfolou as mãos em produtos de limpeza e abriu mão de qualquer luxo para que o filho de seu coração tivesse o melhor que a vida pudesse oferecer. Ela se tornou sua mãe nos papéis e na alma, um segredo que ela pretendia levar para o túmulo, até que a necessidade de uma cirurgia de emergência aos 15 anos de Eduardo revelou a primeira falha na mentira, os tipos sanguíneos incompatíveis. Ali, naquela sala de hospital, Magnolia percebeu que a biologia era um segredo difícil de esconder para sempre. A revelação de que Rafaela havia descoberto esses documentos explicava o ódio súbito e a pressa em expulsar Magnolia. A nora percebeu que, se Eduardo soubesse que não era herdeiro legítimo ou que sua origem era tão humilde, o poder que ela exercia sobre ele através do status familiar poderia desmoronar. Rafaela usou a verdade como arma para isolar Eduardo de sua única fonte de amor incondicional, transformando a gratidão que ele deveria sentir em uma vergonha projetada. No entanto, Magnolia sabia que a verdade é como a água, ela sempre encontra uma saída, não importa quão profunda seja a fenda onde tentam enterrá-la. Sentada na sala de Carmen, Magnolia olhava para a foto do bebê em seus braços e sentia uma mistura de luto e alívio. Ela havia protegido Eduardo da dor de saber que foi descartado no lixo, mas agora ele a descartava como se ela fosse o lixo de sua vida. O segredo, guardado com tanto zelo, era agora sua única defesa e, ao mesmo tempo, sua maior dor. Carmen, chorando junto com a amiga, entendeu que o heroísmo de Magnolia não estava apenas no trabalho duro, mas na coragem de amar um estranho como se fosse seu, sabendo que um dia esse amor poderia ser posto à prova da forma mais cruel possível. A história que tocou milhões começou ali, naquela noite de chuva, quando uma mulher humilhada decidiu que não esconderia mais sua luz. A verdade sobre Eduardo não seria usada para vingança, mas para mostrar ao mundo que a maternidade é um ato de escolha e coragem, não apenas de biologia. Enquanto Eduardo permanecia na casa agora vazia de afeto, Magnolia se preparava para revelar ao mundo que o amor que ela deu foi real, e que as joias que realmente importavam nunca estiveram no quarto de Rafaela, mas no coração de uma faxineira que transformou um descarte em um destino. O segredo estava fora da caixa, e com ele, a promessa de que nada voltaria a ser como antes. Segredo que Magnolia carregava era um fardo biológico que ela escondeu com a astúcia de uma loba protegendo sua cria. Durante a cirurgia de emergência de Eduardo na adolescência, a incompatibilidade sanguínea gritou a verdade, mas ela mentiu para os médicos, enterrando a dúvida sob uma camada de certezas fabricadas. Carmen ouvia hipnotizada enquanto a amiga revelava que a busca pela origem do filho a levará a uma descoberta macabra anos depois, através de uma antiga enfermeira. Na semana em que Eduardo foi encontrado no lixo, uma jovem de uma família extremamente poderosa, os Almeida, havia dado à luz sob pressão. O que deveria ser um processo de adoção legal transformou-se em um crime de descarte humano, onde o próprio neto de um império bilionário foi jogado entre sacos de detritos hospitalares para preservar a reputação de um sobrenome. A revelação do nome da família Almeida fez o ar faltar nos pulmões de Carmen, pois tratava-se da dinastia proprietária da maior construtora do país. Magnolia, com olhos fixos no horizonte, explicou o que vinha acompanhando a decadência física do patriarca, Sebastião Almeida, através dos jornais.
O homem que autorizou o descarte do próprio neto estava agora morrendo de câncer terminal, dependendo desesperadamente de um transplante de medula. A ironia do destino era cortante. Eduardo, o bebê que ele mandou desaparecer há 45 anos, era o único doador compatível capaz de salvar a vida do carrasco que quase lhe tirou o primeiro sopro de existência. A teia de segredos tornava-se ainda mais pegajosa ao envolver Rafaela, a nora que orquestrou a expulsão de Magnólia. Em um sussurro carregado de dor, a idosa revelou que Rafaela era, na verdade, filha ilegítima de Sebastião com uma empregada da família. Registrada mas nunca assumida publicamente, ela cresceu à sombra da rejeição, alimentando uma ambição corrosiva. Rafaela descobriu a existência de Eduardo e entendeu que ele era o herdeiro legítimo que poderia anular sua parte na herança. A armação das joias e a humilhação pública de Magnólia foram táticas de guerra para afastar a única pessoa que possuía as provas da linhagem de Eduardo, garantindo que o marido nunca soubesse que era o verdadeiro dono do Império Almeida. Mesmo após ser humilhada e expulsa, o coração de Magnólia não se deixou contaminar pelo veneno da vingança. Diante da determinação férrea de proteger o filho, ela decidiu que a única forma de salvar a alma de Eduardo e o futuro de sua família era enfrentar os monstros do passado. Vou provar o que é o amor incondicional, afirmou ela, guardando os documentos na caixa com um novo propósito. Enquanto Eduardo, em sua mansão, sentia uma inquietação inexplicável ecoando as últimas palavras da mãe, Magnólia planejava o movimento final de um tabuleiro onde o amor era a única peça capaz de dar o checkmate na ganância de Rafaela. O destino, contudo, acelerou o passo quando o celular de Magnólia tocou às 5 da manhã. A voz desesperada de uma médica do Hospital São Lucas anunciava que Sebastião Almeida estava nas últimas horas de vida e clamava obsessivamente pelo nome dela. Ao chegar à UTI, Magnólia deparou-se com um homem consumido pela doença, que segurava contra o peito uma cópia da mesma fotografia que ela guardara por décadas, a imagem dela com o bebê no colo. "Você salvou meu neto", sussurrou o moribundo, revelando que, embora fosse um monstro de egoísmo, ele sempre soube quem havia resgatado o menino e mandara vigiá-lo silenciosamente durante toda a vida. O confronto no leito de morte foi o encontro de duas realidades opostas, a da mulher que tudo deu sem nada ter, e a do homem que tudo tinha, mas nada possuía de valor real. Sebastião confessou que sua preocupação com a linhagem e o status o impediu de agir como avô, mas o peso da morte agora o obrigava a encarar o vazio de suas escolhas. Magnólia ouvia o relato do homem que pagou para o próprio neto ser jogado no lixo, sentindo uma mistura de nojo e piedade. Ela percebeu que a justiça não viria pelo ódio, mas pela verdade que estava prestes a ser vomitada por aquele homem antes de seu último suspiro. Enquanto isso, a notícia de que Magnólia fora vista no hospital de luxo chegou aos ouvidos de Rafaela, que entrou em pânico. Se a sogra e o patriarca conversassem, seu castelo de cartas desmoronaria. Ela tentou impedir a entrada de Eduardo no hospital, mas o instinto de filho, ou talvez o chamado do sangue que ele desconhecia, o levou até lá. Ao entrar no quarto, Eduardo paralisou ao ver a mãe que ele havia expulsado de casa segurando a mão do homem mais poderoso do estado. O silêncio da UTI era apenas o prelúdio de uma explosão de verdades que redefiniria cada átomo da identidade de Eduardo. Com a voz falha, Sebastião olhou para Eduardo e, diante de Magnólia, revelou a origem sombria que unia aquela família. Cada palavra era como um martelo quebrando a realidade de Eduardo, o abandono, o lixo, a mentira da nora e o sacrifício heróico da faxineira que o escolheu. Eduardo caiu de joelhos ao perceber que a mulher que ele chamara de ladra e expulsara sob chuva era, na verdade, seu anjo da guarda, a única que o amou quando o mundo, representado pelo sangue do seu sangue, o queria morto. A dor do arrependimento atingiu Eduardo com uma força devastadora, enquanto ele olhava para as mãos de Magnólia, marcadas pelo trabalho pesado que financiou sua vida de luxo. A reviravolta final aconteceu quando Magnólia, mantendo a serenidade, entregou a Eduardo a caixa de documentos. Ela não queria a herança dos Almeida, mas a redenção do filho. Sebastião implorou pelo perdão e pela medula de Eduardo, oferecendo em troca todo o império que construiu. No entanto, Magnólia interveio, lembrando ao filho que o caráter não se compra com testamentos. Eduardo, em um ato de profunda transformação, aceitou doar a medula para salvar o avô, não pelo dinheiro, mas para honrar os ensinamentos da mãe que o criou.
Ele provou que, embora o sangue fosse dos Almeida, o coração pertencia inteiramente a Magnólia. A história de Magnólia mudou milhões de vidas quando ela decidiu transformar a ONG em um centro de apoio a crianças abandonadas e idosos em situação de risco, financiada agora por um Eduardo que renunciou à futilidade para viver com propósito. Rafaela, desmascarada e isolada por suas próprias mentiras, desapareceu nas sombras da própria amargura. Magnólia não apenas salvou um bebê do lixo há 45 anos, ela salvou o homem que ele se tornaria de um destino sem alma. Naquele abraço final entre mãe e filho, o mundo entendeu que a verdadeira maternidade não nasce no ventre, mas na coragem de nunca desistir de quem amamos, mesmo quando somos injustiçados. A voz de Magnólia elevou-se com um rugido contido, confrontando a agonia de Sebastião com a crueza da realidade que ele escolheu ignorar por décadas. O senhor acha que foi melhor eu criá-lo como faxineira, passando necessidade? Questionou ela, enquanto o magnata soluçava como uma criança ferida, admitindo ser o autor da pior decisão de sua vida. Ele confessou que, das sombras, assistiu a cada sacrifício dela, às vendas de pertences para comprar cadernos, às noites de febre e alegria genuína na formatura de Eduardo. Sebastião revelou que sua covardia nascia da percepção de que Magnólia oferecia ao menino algo que toda a sua fortuna jamais compraria, um amor verdadeiro e incondicional, que agora era a única coisa capaz de resgatar o que restava daquela linhagem manchada pelo egoísmo. Entre bips de aparelhos e respirações curtas, o patriarca soltou uma bomba que fez o chão de Magnólia desaparecer. Eduardo seria o herdeiro universal de todo o Império Almeida, mas sob uma condição de sigilo absoluto contra Rafaela. A revelação seguinte foi ainda mais sombria. Rafaela era também filha de Sebastião, fruto de um caso escondido, e já havia tentado assassinar o próprio pai com veneno em busca da herança. O casamento entre ela e Eduardo foi uma armadilha incestuosa planejada pela vilã, que descobriu o parentesco de Eduardo e decidiu possuí-lo para garantir que nenhum outro herdeiro legítimo pudesse reivindicar o trono da construtora. A conspiração de Rafaela não parava no patriarca. Ela estava destruindo Eduardo lentamente, envenenando para herdar tudo como sua viúva. Sebastião, em um último ato de redenção, implorou para que Magnólia aceitasse seu fígado para um transplante urgente, revelando que Eduardo estava morrendo sem saber a causa. O pânico tomou conta de Magnólia ao perceber que seu filho estava em perigo iminente, sendo consumido por quem deveria amá-lo. Antes que pudesse processar o horror, uma parada cardíaca invadiu o quarto, e os médicos empurraram a idosa para fora, deixando-a ver através do vidro a luta final de um homem tentando consertar uma vida de erros em seus últimos segundos. No limiar da consciência, Sebastião apontou para Magnólia, gesticulando para que ela assinasse documentos cruciais que ele já deixará preparados. O médico correu com uma pasta contendo o testamento, a autorização para a doação de órgãos e uma carta lacrada que deveria ser entregue pessoalmente a Eduardo. Magnólia, com as mãos trêmulas e o coração disparado, assinou os papéis, tornando-se a guardiã da verdade e do futuro. Naquele instante, o bip contínuo anunciou o óbito de Sebastião Almeida às 6h43, marcando o fim de um carrasco e o início da chance de sobrevivência para o neto que ele um dia tentou descartar. Enquanto o hospital processava a morte de Sebastião, o celular de Magnólia tocou com o desespero de Gabriel. O neto, em prantos, contou que Eduardo havia desmaiado no escritório e estava hospitalizado com suspeita de envenenamento. A notícia confirmava os piores temores. Rafaela havia fugido levando todas as joias da casa após desferir o golpe que julgava ser final. Magnólia instruiu o neto a não deixar ninguém se aproximar de Eduardo, ordenando que ele não ingerisse nada, enquanto ela corria para o hospital central com a pasta que continha a vida do filho sob o braço e um gravador entregue pelo médico, onde Sebastião registrara os planos assassinos de Rafaela. No caminho para encontrar o filho, Magnólia abriu a carta de Sebastião e as lágrimas turvaram sua visão. O texto era um pedido de perdão excruciante, onde o avô reconhecia Magnólia como um anjo enviado por Deus para substituí-lo. Ele descrevia como ela o amou quando ele não teve coragem e como, na morte, ele desejava dar ao neto a chance de ser feliz. A carta terminava com um alerta final sobre a natureza predatória de Rafaela, que não era quem Eduardo pensava ser. Magnólia apertou o papel contra o peito, sentindo que cada palavra era um tijolo na reconstrução da dignidade que lhe fora roubada dias antes na frente dos vizinhos. Ao chegar ao hospital central, Gabriel correu para os braços da avó,
buscando um porto seguro em meio ao caos. Ele relatou que os médicos estavam pessimistas, pois o fígado de Eduardo estava inexplicavelmente destruído, e o pai clamava pelo perdão de Magnolia antes do que ele acreditava ser seu fim. Com uma força que surpreendeu o neto, Magnolia garantiu que Eduardo não partiria, pois ela trazia consigo o doador perfeito. A ironia divina se completava. O homem que Eduardo nunca conheceu, e que o rejeitou no nascimento, agora salvaria sua vida através de um transplante que simbolizava a transferência de um legado de dor para um futuro de cura. Entretanto, a paz ainda estava longe. Magnolia não sabia que, do estacionamento do hospital, Rafaela a observava com olhos carregados de um ódio psicopático. Armada e acuada pela descoberta de que o sogro morrera antes de ela consolidar sua posição, a vilã percebeu que Magnolia era a única testemunha que poderia ligar todos os pontos e destruí-la. Rafaela não aceitaria perder o império dos Almeida para a faxineira que ela tanto desprezava, e estava disposta a derramar mais sangue para manter o segredo enterrado, transformando os corredores do hospital em um campo de batalha final entre a ganância pura e o amor materno. Magnolia entrou no quarto de Eduardo e o encontrou pálido, conectado a tubos, um espectro do homem arrogante que a expulsara de casa. Ao ver a mãe, Eduardo tentou falar, mas as palavras de arrependimento ficaram presas em sua garganta seca. Ela apenas o abraçou, sussurrando que tudo ficaria bem e que o perdão já havia sido concedido muito antes de ser pedido. Naquele momento, o médico confirmou a compatibilidade total entre o doador falecido e o paciente. O procedimento de emergência foi autorizado, dando início a uma corrida contra o tempo para que a vida de Sebastião pudesse, enfim, florescer dentro do neto que ele tanto negligenciou. A verdade estava prestes a explodir, mudando o destino de todos para sempre. Magnolia segurava o gravador, pronta para usar a voz do próprio Sebastião para desmascarar Rafaela e proteger o que restava de sua família. Ela sabia que a luta seria árdua, mas a força de uma mãe que resgatou um bebê do lixo e o transformou em homem era inabalável. Rafaela achava que tinha um plano perfeito, mas subestimou o poder de uma mulher que não tinha nada a perder, exceto o filho que amou contra todas as probabilidades. A justiça estava a caminho, e nada, nem mesmo uma arma carregada, poderia impedir a luz da verdade de brilhar. O elevador do hospital subia lentamente, e a cada andar percorrido, Magnolia sentia o peso de 30 anos de silêncio prestes a ser esmagado pela realidade. Ao seu lado, Gabriel, com os olhos vermelhos e o semblante devastado, não fazia ideia de que o mundo que ele conhecia estava prestes a ser demolido por uma sucessão de segredos familiares. Quando as portas se abriram no quinto andar, o cenário era de uma fragilidade absoluta. Eduardo, pálido e cercado por tubos, representava a sombra do homem que outrora fora. Ao ver a mãe entrar, o orgulho de Eduardo dissolveu-se em um sussurro desesperado de perdão, um pedido de misericórdia que ecoou entre as paredes frias da UTI, revelando que a dor do arrependimento era, naquele momento, mais forte do que o próprio veneno que o consumia. Magnolia aproximou-se da cama com a serenidade de quem já enfrentou o pior da vida, segurando a mão gélida do filho. Eduardo, em sua agonia, negava-se a ser chamado de filho, rotulando-se como um monstro por tê-lo humilhado e acreditado nas mentiras de Rafaela. Foi então que Magnolia, respirando fundo para ancorar a própria voz, iniciou a revelação que mudaria a genética daquela família para sempre. Ela confessou que o pai que ele acreditava ter morrido em um acidente nunca existiu e que o vínculo que os unia não era de sangue, mas de um resgate heróico em meio ao lixo. Você foi abandonado quando tinha poucas horas de vida, e eu te escolhi, declarou ela, lançando a verdade como uma âncora em meio à tempestade. O choque paralisou Eduardo e Gabriel, enquanto Magnolia explicava que o verdadeiro avô dele, o patriarca Sebastião Almeida, havia falecido naquela manhã, deixando uma carta que revelava sua linhagem real. O silêncio que se seguiu à revelação da adoção foi, contudo, brutalmente interrompido por uma voz carregada de sarcasmo. Rafaela surgiu à porta, com uma aparência desleixada que denunciava sua desestabilização mental, mas com um olhar que brilhava com uma maldade homicida. Ela não apenas confirmou que estava por trás de tudo, como também afastou o próprio filho, Gabriel, com uma frieza que revelava que, para ela, as pessoas eram apenas peças descartáveis em seu tabuleiro de xadrez financeiro. Eduardo, ainda tentando processar sua nova identidade, confrontou a esposa, apenas para receber o golpe final, a confissão do envenenamento.
Com uma naturalidade aterrorizante, Rafaela admitiu que ministrava doses diárias de arsênico no café da manhã do marido, esperando que ele definhasse lentamente para que ela pudesse herdar a fortuna como viúva. Pelo dinheiro, obviamente, cuspiu ela, rindo do amor que Eduardo acreditava existir. Gabriel, em prantos, via a mãe transformar-se em uma estranha cruel, enquanto a revelação de que Rafaela se casara deliberadamente com o próprio meio-irmão para garantir o controle da construtora Almeida deixava o ar do quarto irrespirável de tanto horror. A vilã explicou que sua motivação era ganância absoluta. Ao descobrir que Magnólia possuía as provas da origem de Eduardo, ela soube que precisava eliminar ambos para que sua herança, a herança de uma filha ilegítima e desprezada, não fosse ameaçada. Rafaela sentia-se segura em sua impunidade, acreditando que ninguém daria crédito a uma ex-faxineira idosa. No entanto, ela subestimou a astúcia de um homem que, à beira da morte, buscou redenção. Magnólia, recuperando sua força, revelou que Sebastião não era apenas uma vítima passiva, ele havia gravado cada plano, cada tentativa de envenenamento e cada confissão de Rafaela antes de seu último suspiro. Ao ouvir a própria voz saindo do gravador que Magnólia trazia no bolso, o sorriso de Rafaela desmoronou, dando lugar a uma expressão de fúria descontrolada. As evidências eram irrefutáveis e a levariam direto para a prisão por tentativa de parricídio e homicídio. Desesperada e vendo seu império de mentiras ruir, ela sacou um pequeno frasco de cianureto de sua bolsa, ameaçando tirar a vida de todos no quarto em questão de minutos. O pânico instalou-se enquanto Gabriel se escondia atrás da cama do pai e Eduardo, impotente e fraco devido ao veneno, tentava inutilmente proteger a família que agora descobria ser sua de fato. Rafaela estava encurralada pela própria maldade, e o quarto de hospital tornou-se o palco de um impasse mortal. Magnólia, contudo, não recuou. Ela sabia que a segurança de Eduardo e Gabriel dependia de sua capacidade de manter a calma diante do abismo. Enquanto a vilã gritava impropérios contra a linhagem dos Almeida e o heroísmo barato da sogra, a segurança do hospital e a polícia, já alertadas pelo médico de Sebastião, começavam a cercar o andar. O tempo parecia ter congelado entre o frasco de veneno nas mãos de Rafaela e a determinação nos olhos de Magnólia, que se recusava a deixar o mal vencer após tantas décadas de sacrifício. A tensão atingiu o ápice quando Rafaela, em um surto de raiva, avançou para quebrar o frasco, mas foi impedida pelo grito lancinante de Gabriel, que implorou pela vida da mãe que ele ainda amava. Aquele breve instante de hesitação da vilã foi o suficiente para que os seguranças invadissem o quarto. No caos que se seguiu, Rafaela foi contida antes que pudesse liberar a substância letal, gritando promessas de vingança enquanto era arrastada para fora. O silêncio que retornou ao quarto era pesado, carregado pelo luto de uma ilusão e pelo nascimento de uma verdade que, embora dolorosa, era a única base sobre a qual Eduardo poderia reconstruir sua vida. Com a ameaça removida, Magnólia correu para o lado de Eduardo, entregando-lhe finalmente a carta de Sebastião. O transplante foi autorizado imediatamente, e enquanto os médicos preparavam o procedimento que salvaria o herdeiro dos Almeida, Eduardo leu as palavras de um avô que nunca conheceu, mas que lhe deu a vida 2 vezes, no sangue e na medula. A revelação de que Magnólia não era sua mãe biológica não os afastou, pelo contrário, Eduardo compreendeu que a escolha dela de amá-lo era infinitamente mais valiosa do que qualquer laço genético. Ele não era apenas um Almeida, ele era, acima de tudo, o filho da mulher que o salvou do lixo. A história de Magnólia encerrou-se com uma lição que reverberou muito além daquelas paredes. Ela sobreviveu à ira, à injustiça e à ingratidão, transformando sua dor em um legado de proteção e amor incondicional. Eduardo recuperou-se, assumindo o controle da construtora não para ostentação, mas para transformar o lucro em reparação social através da fundação de sua mãe. Gabriel cresceu sob a tutela da avó, aprendendo que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nas joias que ela possui, mas na coragem de manter a integridade quando tudo ao redor desmorona. Magnólia, a faxineira que o mundo tentou descartar, tornou-se o pilar de uma dinastia que finalmente aprendeu o significado do amor. O confronto final atingiu seu ápice quando Rafaela, encurralada pela própria maldade, tentou usar Gabriel como escudo emocional, rotulando o nascimento do filho como um erro que pretendia corrigir. Com um movimento desesperado, ela abriu o frasco de veneno, mas Magnólia, movida pelo instinto ancestral de proteção, colocou-se entre a vilã e o neto.
A tensão foi interrompida pela entrada tática do delegado Maurício, que revelou que cada palavra da confissão de Rafaela havia sido monitorada pelo interfone do quarto. Antes de ser algemada, em um último ato de fúria, ela lançou o cianureto contra a cama de Eduardo, mas Magnólia interceptou o frasco, salvando o filho mais uma vez, enquanto a vilã era arrastada aos gritos, prometendo que aquela guerra estava apenas começando. Com a saída de Rafaela, um silêncio pesado e purificador tomou conta da UTI, quebrado apenas pelo choro contido de Eduardo. Ele olhou para a mulher que o salvara do lixo e do veneno, reconhecendo que não era digno de tal amor, mas Magnólia apenas o acolheu com a ternura de sempre. Gabriel, tentando processar a nova realidade, questionou se o pai era de fato adotado, ao que Magnólia respondeu com a sabedoria de quem conhece a essência da vida: a verdadeira família é forjada no afeto, não nos cromossomos. Eduardo, ao ler a carta final de Sebastião, decidiu que a única herança que realmente desejava preservar não eram as empresas Almeida, mas a honra de continuar sendo filho daquela faxineira extraordinária. 3 dias após a cirurgia bem-sucedida, o hospital tornou-se o epicentro de um fenômeno que Magnólia jamais poderia imaginar. Enquanto ajudava o neto com os estudos, uma repórter chamada Isadora apareceu na porta, trazendo consigo a notícia de que a história da família Almeida havia rompido as paredes da UTI e ganhado o mundo. Um vídeo gravado discretamente por um enfermeiro, contendo a confissão de Rafaela e a resiliência de Magnólia, havia viralizado de forma avassaladora. Em menos de 48 horas, 15 milhões de pessoas já haviam testemunhado a injustiça sofrida pela idosa, transformando sua dor em um símbolo nacional de resistência materna. As redes sociais explodiram com uma onda de solidariedade sem precedentes, onde usuários de todos os cantos do país clamavam por justiça para Dona Magnólia. O tablet de Isadora exibia milhares de comentários de pessoas que choravam ao ver a força de uma mulher humilhada que nunca deixou de proteger seu carrasco. Eduardo, ainda em recuperação, assistia atônito ao impacto que a trajetória de sua mãe estava causando. A imagem daquela senhora de 73 anos, expulsa de casa sob chuva e falsamente acusada, tornou-se o catalisador de um debate profundo sobre o abandono de idosos e o valor inestimável da gratidão filial. O celular de Magnólia, outrora silencioso, passou a tocar incessantemente com chamadas de números desconhecidos. A primeira ligação que atendeu foi de Letícia, uma mulher de Recife que, aos prantos, confessou ter deixado a própria mãe em um asilo por pressão do marido. Inspirada pelo exemplo de Magnólia, Letícia anunciou que estava a caminho de buscar a mãe para pedir perdão. Esse foi apenas o primeiro de muitos relatos emocionantes que inundaram a vida da idosa, provando que sua dignidade ferida havia se transformado em uma poderosa ferramenta de cura para famílias em todo o Brasil, que agora repensavam suas condutas e afetos. A repórter Isadora explicou que a história não era mais apenas um caso policial, mas um movimento social orgânico. Relatos de asilos indicavam filas de familiares buscando seus entes queridos após assistirem ao vídeo de Magnólia. A senhora que foi tratada como menos que nada pela nora era agora mãe do Brasil. Eduardo segurou a mão dela, percebendo que o sacrifício silencioso de sua mãe ao longo de décadas agora recebia o reconhecimento público que ele próprio falhara em dar. A humilhação sofrida na frente dos vizinhos fora o adubo para uma colheita de amor que ultrapassava fronteiras estaduais e nacionais. A dimensão internacional do caso trouxe mensagens da Argentina, México e Estados Unidos, onde a história da faxineira herdeira por mérito tocava corações. Gabriel mostrava orgulhoso para a avó os posts de artistas influenciadores que usavam sua imagem para promover o respeito aos mais velhos. Magnólia, com sua simplicidade inalterada, não conseguia entender como sua pequena vida de lutas poderia ressoar tão longe. Para ela, salvar Eduardo e proteger Gabriel era apenas o que precisava ser feito, mas para o mundo, sua atitude representava a vitória da ética e da bondade sobre a ganância desmedida representada por Rafaela. Apesar do sucesso mediático, a sombra das últimas palavras de Rafaela pairava sobre Eduardo. A menção de que havia mais gente por trás sugeria que a luta pelo controle das empresas Almeida ainda traria abutres interessados na fortuna de Sebastião. No entanto, o medo já não paralisava aquela família. Eduardo estava decidido a usar cada centavo de sua herança para blindar sua mãe e o filho, além de investir na causa que Magnólia agora representava.
Ele compreendeu que a maior proteção contra a escuridão dos outros era a luz que sua mãe sempre carregou, mesmo quando trabalhava em 3 empregos para comprar seus livros escolares. Nos dias que se seguiram à alta hospitalar, o retorno de Magnolia ao bairro foi apoteótico. As vizinhas que antes assistiram em silêncio à sua expulsão agora a recebiam com flores e pedidos sinceros de desculpas. Dona Carmen, a amiga fiel, estava ao seu lado, celebrando a justiça que a vida finalmente fizera. Eduardo fez questão de que a mãe caminhasse de cabeça erguida, mostrando a todos que a mulher que eles julgaram era a verdadeira matriarca de um império construído sobre o amor e a resiliência. A casa, antes palco de humilhação, foi purificada pela verdade e pela expulsão definitiva das sombras de Rafaela. A jornada de Magnolia provou que a verdade pode ser enterrada, mas ela sempre germina com força redobrada. Ela mudou o destino de milhões de pessoas ao redor do mundo não através de discursos políticos, mas através da autenticidade de sua alma. Ao final de tudo, a faxineira de 73 anos não apenas salvou um herdeiro e recuperou sua dignidade, ela reescreveu o conceito de heroísmo para uma nova geração. Magnolia seguiu sua vida sabendo que, embora o sangue possa determinar o parentesco, é o sacrifício e a lealdade que definem quem realmente pertence a uma família, deixando um legado eterno de compaixão e coragem. O quarto do hospital transformou-se em um epicentro de esperança quando Gabriel começou a ler, em voz alta, comentários vindos de todos os cantos do planeta. Do Brasil ao Japão, em francês, espanhol e inglês, milhares de pessoas descreviam Magnolia como um anjo na terra e uma professora do amor verdadeiro. Magnolia, sobrecarregada por uma fama que jamais buscou, mal conseguia processar a escala do impacto de sua história. Para ela, que passará a vida sendo invisível como faxineira, ouvir que o mundo agora a via com adoração era quase surreal. O reconhecimento internacional não era apenas um número em uma tela, mas a prova de que sua dignidade, uma vez pisoteada pelos vizinhos, havia sido restaurada diante de toda a humanidade. A atmosfera de celebração intensificou-se com a entrada da professora Clara e do Dr. Ricardo, representantes de uma fundação dedicada ao amparo de idosos. Com lágrimas nos olhos, Clara convidou Magnolia para ser a embaixadora da campanha nacional Amor Sem Idade, revelando o plano de construir o Instituto Magnolia, um refúgio dedicado a reunir famílias separadas e apoiar idosos abandonados. Eduardo, ainda em recuperação, ouvia atônito enquanto o advogado mencionava que, em apenas 3 dias, doações de empresários e artistas já somavam 2 milhões de reais. A fortuna, que antes servirá de motivo para a ganância de Rafaela, agora surgia como um instrumento sagrado de reconstrução social sob o nome de sua mãe. Quando questionada pela repórter Isadora sobre como se sentia ao mudar a vida de milhões, Magnolia respondeu com a voz embargada pela gratidão, afirmando que todo o seu sofrimento não fora em vão se pudesse evitar que outras famílias passassem pela mesma dor. Ela aproveitou a lente da câmera para enviar uma mensagem poderosa a todas as mães abandonadas, instando-as a nunca desistirem de seus filhos. Aos filhos que partiram, ela deixou um lembrete eterno: sempre há tempo para o perdão. Eduardo, rendido pela força daquela mensagem, abraçou a mãe em um pedido de perdão que selou a cura de décadas de desentendimento, provando que o amor de mãe não perdoa, simplesmente ama. A imagem daquelas 3 gerações abraçadas, Magnolia, Eduardo e Gabriel, tornou-se o registro icônico de um triunfo espiritual sobre a tragédia. Isadora, emocionada, capturou o instante em que o amor vencia a morte e a intriga. Mais tarde, na quietude do quarto, Eduardo fez uma proposta que coroou sua transformação. Ele abriria mão de toda a herança bilionária de Sebastião Almeida para financiar o Instituto Magnolia. Ele compreenderá, da maneira mais difícil, que o dinheiro não comprava a paz que agora sentia ao segurar a mão de sua mãe. Para ele, possuir o amor de Magnolia era a única riqueza que realmente importava para sua nova vida. No entanto, enquanto o mundo celebrava a redenção da família, nas sombras de uma prisão próxima, a serpente ainda se contorcia. Rafaela, desprovida de qualquer vestígio de humanidade, alimentava uma sede de vingança que o cárcere apenas intensificara. Ela não aceitaria o papel de vilã derrotada enquanto Magnolia era erguida como santa. O ódio de Rafaela era uma força motriz perigosa, e ela começara a tecer uma rede de contatos obscuros para garantir que o final feliz daquela história fosse escrito com sangue.
A paz era apenas uma trégua temporária em um tabuleiro de xadrez onde a última peça ainda não havia sido movida. O silêncio da madrugada no hospital foi subitamente quebrado às 4 da manhã por passos rápidos e sussurros urgentes que despertaram o instinto de sobrevivência de Gabriel. O adolescente, que insistira em dormir na poltrona para vigiar o pai, sentiu o ar ficar pesado com a presença do perigo iminente. Ao colar o ouvido na porta do quarto 507, seu sangue gelou ao ouvir vozes abafadas discutindo detalhes de uma transferência prisional forjada e a neutralização dos seguranças. A ordem era clara e terrível: não deixar ninguém vivo. Rafaela não apenas escapara, ela estava nos corredores, vindo para encerrar o que o veneno não conseguirá finalizar. Com as mãos trêmulas e o coração disparado, Gabriel correu para acordar Magnólia, que dormia o sono da exaustão após dias de tormento. Vó, a mamãe escapou. Estão vindo para cá. Sussurrou ele, balançando-a com urgência. Instantaneamente, o torpor do sono desapareceu dos olhos da idosa, sendo substituído por um alerta aguçado. Magnólia sentou-se na cama, sentindo o mundo desabar novamente, mas desta vez ela não estava desamparada. A força que a fizera enfrentar Sebastião e o veneno de Rafaela ressurgiu, galvanizando seu espírito para proteger o filho indefeso na cama e o neto aterrorizado ao seu lado. A situação era desesperadora. Eduardo estava debilitado pela cirurgia recente, incapaz de fugir, e os assassinos estavam a poucos metros de distância. Magnólia rapidamente trancou a porta do quarto e começou a empurrar a poltrona pesada com uma força que sua idade não deveria permitir, criando uma barricada improvisada. Ela ordenou que Gabriel ligasse para o delegado Maurício enquanto ela se posicionava como um escudo humano diante da cama de Eduardo. A faxineira que o mundo agora amava estava prestes a lutar sua batalha mais física e perigosa, ciente de que a fama e os milhões de reais de nada valiam diante da lâmina de uma mulher desesperada. Os passos do corredor pararam exatamente diante da porta do 507. O som da maçaneta sendo testada com violência ecoou como um tiro no silêncio da UTI. Eduardo acordou confuso com o barulho, mas Magnólia apenas apertou sua mão, pedindo silêncio com um olhar que transmitia uma coragem inabalável. Gabriel, escondido sob a maca, sussurrava coordenadas para a polícia pelo celular, enquanto o som de algo tentando arrombar a entrada preenchia o ambiente. A guerra que Rafaela prometera chegará mais cedo do que todos previam, testando se o amor que unia aquela família era de fato inquebrável diante da violência pura. A história de Magnólia, que tocará milhões de corações ao redor do mundo, estava agora em um fio de navalha. O Instituto, a fama internacional e os pedidos de perdão de estranhos pareciam distantes enquanto a realidade do perigo batia à porta. No entanto, mesmo naquele momento de terror, Magnólia não sentia medo por si mesma. Ela olhou para o neto e para o filho e soube que, se aquele fosse o seu fim, ela morreria como viveu, sendo a guardiã de uma verdade que ninguém mais poderia apagar. O mundo esperava por notícias, mas dentro daquele quarto, o que estava em jogo era a alma de uma mãe que se recusava a deixar o mal ter a última palavra. O terror nos olhos de Gabriel fez Magnólia entrar em um estado de prontidão absoluta, onde o instinto de proteção superava qualquer cansaço físico. Com uma voz firme e inabalável, ela ordenou que o neto se trancasse no banheiro, estabelecendo uma hierarquia de prioridades dolorosa. Ela não poderia salvar o filho e o neto ao mesmo tempo se ambos estivessem expostos. Não me obrigue a escolher, disse ela, selando um pacto de amor e sobrevivência que forçou o jovem a obedecer, mesmo com o coração estraçalhado. Magnólia então voltou-se para Eduardo, despertando-o do torpor sedativo para enfrentar o pesadelo que acabará de romper as barreiras da segurança hospitalar. Eduardo, debilitado pela cirurgia, sentiu a gravidade da situação quando a porta se abriu lentamente, revelando uma Rafaela consumida por uma loucura gélida. Acompanhada por comparsas disfarçados, ela entrou no quarto não como uma esposa ou mãe, mas como uma predadora que usava as conexões obscuras deixadas pelo pai para retomar o que julgava ser seu. A frieza com que ela descreveu a fuga e a neutralização da segurança hospitalar mostrou que qualquer vestígio de humanidade havia se dissipado, restando apenas o desejo de apagar as vidas que, em sua mente distorcida, representavam o seu fracasso pessoal e financeiro. A tensão explodiu quando Magnólia se colocou fisicamente entre os homens e a porta do banheiro, tentando ganhar tempo para o neto. Humilhada e empurrada ao chão com violência, a idosa assistiu impotente enquanto um dos homens invadiu o esconderijo,
mas Gabriel, com uma astúcia que honrava o sangue de sua protetora, logrou enganá-los escondendo-se no armário de limpeza. Através de uma fresta, o jovem testemunhou a queda da avó e a luta de Eduardo para se manter de pé, sentindo a dor de ver sua família sendo caçada como se fossem alvos em um campo de batalha estéril e frio. Rafaela despejou décadas de amargura acumulada sobre Eduardo, revelando que seu ódio nascerá da condição de filha bastarda e preterida. Para ela, o fato de Eduardo, um bebê que deveria ter morrido no lixo, herdar a fortuna dos Almeida era uma injustiça cósmica que ela pretendia corrigir com sangue. Eduardo, apoiado na parede e lutando contra a dor excruciante dos pontos, questionou o que fizera além de amá-la. A resposta de Rafaela foi um grito de fúria. A simples existência dele arruinara seus planos de reconhecimento, transformando o amor que ele oferecia em uma moeda sem valor diante da sua ambição desmedida. Com uma seringa contendo uma substância letal, Rafaela preparava-se para forjar uma complicação pós-cirúrgica, eliminando o marido sob o pretexto de um acidente médico. Magnólia implorou, invocando o laço de paternidade de Gabriel, mas foi atingida pela crueldade máxima da nora, que afirmou que o próprio filho jamais deveria ter nascido. O silêncio que se seguiu àquela declaração infame foi o estupim para uma transformação definitiva. Gabriel, saindo de seu esconderijo, confrontou a mãe com uma determinação que silenciou os presentes, declarando que, apesar das circunstâncias de seu nascimento, ele estava feliz por existir e por ter conhecido o amor verdadeiro. O jovem de 17 anos não era mais o menino assustado que se escondera minutos atrás. Ele enfrentou o olhar de ódio puro da mãe com uma calma sobrenatural, afirmando sentir pena de uma mulher que nunca soubera o que era ser amada de verdade. Gabriel olhou para Magnólia, reconhecendo nela a fonte de todo o seu entendimento sobre o que significava ser família. A vovó me mostrou que amor tem a ver com escolha, disse ele, reivindicando seu direito de escolher o afeto em vez do ódio, e o papai em vez da fortuna manchada de sangue que Rafaela tanto cobiçava. Em um ato de coragem suprema, Gabriel colocou-se entre a seringa letal e o pai, desafiando a autoridade de Rafaela. Quando ela tentou usar sua posição de mãe para ordená-lo a sair da frente, Gabriel desferiu o golpe emocional final. Ele apontou para Magnólia e declarou que a sua verdadeira mãe estava ali. Para ele, a maternidade fora definida pelos cuidados, pela proteção e pela integridade de Magnólia, e não pelo DNA de uma mulher que agora o desprezava. Aquela declaração fez a mão de Rafaela tremer pela primeira vez, expondo a fragilidade de quem constrói sua vida sobre o vácuo do desamor. O impasse no quarto 507 tornou-se o palco de uma lição de vida que transcendia o perigo imediato. Magnólia, mesmo caída, viu no neto o reflexo de tudo que ela ensinara ao longo de 45 anos de faxina e sacrifício. A linhagem dos Almeida, marcada por segredos e abandonos, estava sendo redimida pela coragem de um jovem que preferia a morte ao lado dos que o amavam do que a sobrevivência sob o manto de uma assassina. A força de Magnólia havia passado para Gabriel, criando uma barreira de integridade que nenhuma arma ou veneno poderia penetrar facilmente. A hesitação de Rafaela durou apenas alguns segundos, mas foi o tempo necessário para que a polícia, guiada pelas coordenadas que Gabriel enviará antes de sair do banheiro, invadisse o recinto. O som da porta sendo arrombada e os comandos de prisão ecoaram, mas os olhos da família permaneceram fixos uns nos outros. Rafaela foi desarmada e contida, mas a verdadeira derrota dela não foram as algemas, e sim o olhar de desprezo e piedade que recebeu do filho. O império que ela tentou construir ruiu sob o peso de um abraço entre Magnólia, Eduardo e Gabriel, que permaneceram unidos enquanto o mal era levado para fora. A história da faxineira de 73 anos que foi expulsa de casa terminou com a imagem mais poderosa de todas, a prova de que o amor é a herança mais valiosa que alguém pode deixar. Magnólia não apenas salvou um bebê do lixo, ela salvou as gerações seguintes de se tornarem monstros como os Almeida biológicos. O Instituto Magnólia nasceu não apenas do dinheiro, mas dessa vitória sobre o ódio. Eduardo sobreviveu, Gabriel tornou-se um homem íntegro, e o mundo aprendeu que, enquanto houver uma mãe disposta a lutar, a luz sempre encontrará um caminho para dissipar as sombras mais profundas. Diante do abismo moral que cavara para si mesma, Rafaela vacilou pela primeira vez quando a voz de Magnólia, carregada de uma compaixão inexplicável, cortou o ar gélido do quarto.
A sogra não usou de violência ou acusação, mas estendeu a mão para a ferida aberta na alma da nora, reconhecendo a dor de uma vida marcada pela rejeição e pela busca por um direito que o dinheiro jamais compraria. Amor nunca é por direito, Rafaela. Amor é por escolha, afirmou Magnólia, oferecendo uma saída digna para quem só conhecia o ódio. O silêncio que se seguiu foi o campo de batalha onde a humanidade de Rafaela lutou contra seu desespero, enquanto Eduardo e Gabriel aguardavam o veredito de um coração quebrado. Gabriel, com a pureza que só o verdadeiro amor filial possui, desarmou a mãe com uma promessa de perdão que ecoou como um trovão de esperança. Ao ouvir o filho declarar que ainda a amava, a barragem de ressentimento que sustentava Rafaela rompeu-se em lágrimas convulsivas. Lentamente, ela entregou a seringa Magnólia, entregando junto com o vidro letal todo o peso da vingança que quase a destruiu. O abraço que uniu mãe e filho naquele momento não foi apenas um gesto de carinho, mas um sacramento de reconciliação que purificou o quarto do hospital e permitiu que a justiça seguisse seu curso sem mais derramamento de sangue. A prisão de Rafaela e seus cúmplices aconteceu sem resistência, pois o espírito de luta dela havia sido substituído por um desejo genuíno de reparação. Enquanto os guardas a levavam, Eduardo, amparado por Magnólia, observou a mulher que tentará matá-lo assumir a responsabilidade por seus crimes. Magnólia, no entanto, uniu a todos em um último abraço coletivo naquela madrugada, reafirmando que o perdão era a única medicina capaz de curar as feridas mais profundas daquela linhagem. Ali, entre bips de aparelhos e à luz do amanhecer, uma família despedaçada descobriu que a reconstrução começa quando se escolhe amar o imperfeito. 6 meses se passaram, e o outono trouxe consigo a materialização de um sonho que nasceu da dor. A varanda do Instituto Magnólia tornou-se observatório de uma transformação global, onde o prédio que antes simbolizava apenas um projeto era agora o coração pulsante de reconciliações internacionais. O lugar não era apenas um asilo ou um centro de apoio, mas um santuário de amor incondicional que atraía pessoas de todos os continentes. Magnólia, com sua simplicidade intacta, observava o jardim florescer, sem saber que sua própria vida havia se tornado a semente de uma floresta de solidariedade que se espalhava pelo mundo. Gabriel correu ao encontro da avó com a notícia de que a jovem Yuki, do Japão, havia cruzado o oceano apenas para conhecê-la pessoalmente. O fenômeno que começara com um vídeo viral transformará-se em uma peregrinação de almas feridas em busca de inspiração. Ao descer para o jardim, Magnólia foi recebida por uma multidão de mais de 1000 pessoas que a aplaudiam de pé, carregando cartazes em francês, espanhol, inglês e japonês. O agradecimento era uníssono. Ela havia ensinado ao mundo que a dignidade não depende da conta bancária ou do sangue, mas da capacidade de perdoar o imperdoável. O encontro com Yuki e sua avó adotiva foi o ápice da manhã, revelando que a história de Magnólia derrubara as barreiras da biologia e do preconceito do outro lado do mundo. A jovem japonesa confessou que, por 3 anos, acreditou que sua avó não a amava por não serem do mesmo sangue, até que o exemplo de Magnólia abriu seus olhos para o valor da escolha afetiva. Eduardo, agora plenamente recuperado e radiante, servia como tradutor e testemunha do milagre que sua mãe operara. Ele via em cada rosto estrangeiro o reflexo da própria transformação, orgulhoso de carregar o sobrenome da faxineira que o Japão agora chamava de Anjo. A repercussão da saga de Magnólia atingiu níveis cinematográficos, transformando-se em documentários exibidos em 15 países e inspirando a criação de institutos similares em 50 cidades ao redor do globo. Gabriel, mergulhado na era digital, mostrava à avó como a vida deles havia se tornado um farol de esperança constante. No entanto, em meio ao prestígio mundial, o que realmente importava para Magnólia era a restauração interna de sua própria casa. Ela não buscava a glória, mas a paz de saber que cada centavo da herança de Sebastião estava sendo transformado em dignidade para idosos que, como ela um dia foi, sentiam-se descartáveis. A surpresa final do dia surgiu com a chegada de Rafaela, sob saída temporária por bom comportamento, acompanhada por guardas. A mulher que outrora exalava veneno e ódio agora trazia no olhar uma serenidade nova, fruto de meses de reflexão e das visitas semanais de Gabriel na prisão. O cabelo curto e a fisionomia mais magra não escondiam a transformação interna. Rafaela estava aprendendo a ser mãe através do perdão que recebeu do filho e da sogra. A pergunta de Magnólia, "Como você está, filha?",
Foi o selo final de que a vilã de outrora havia morrido para dar lugar a uma mulher em busca de sua própria redenção. O lançamento do documentário sobre a família Almeida tornou-se um evento de comoção global, onde a cena do abraço no hospital foi exibida como a prova definitiva de que o amor sempre vence. Eduardo, ao lado da mãe, reafirmou seu compromisso de usar sua vida para servir ao próximo, compreendendo que ser herdeiro de Magnólia era um título muito mais nobre do que ser herdeiro de Sebastião. O dinheiro comprava o instituto, mas era o caráter da faxineira que atraía as pessoas e mudava comportamentos. A herança de sangue fora substituída por uma herança de luz, que não se dividia, mas se multiplicava a cada vida tocada. A história da mãe de 73 anos que foi expulsa de casa terminou como uma lição imortal para a humanidade. Magnólia provou que a força de uma mulher não está em sua riqueza, mas em sua capacidade de permanecer íntegra diante da humilhação e misericordiosa diante da queda do seu opressor. Ela salvou Eduardo do lixo, salvou Gabriel do ódio e, finalmente, salvou Rafaela de si mesma. Enquanto o sol se punha no jardim do instituto, o mundo inteiro celebrava a vida de Magnólia, a simples faxineira que, ao escolher o amor, tornou-se a mãe de milhões e mudou o destino de famílias para sempre. Rafaela, com o olhar agora sereno e desprovido da antiga amargura, compartilhou sua nova realidade dentro da prisão, revelando que a terapia e o trabalho com outros detentos a fizeram compreender a essência da redenção. Ela confessou a Eduardo que o amor não é algo que se conquista por mérito ou força, mas sim uma escolha deliberada que se faz todos os dias. Com uma sentença de 8 anos pela frente, ela afirmou não ter pressa para sair, pois usava cada segundo para reconstruir seu caráter. Amor não é algo que a gente conquista, é algo que a gente escolhe dar, sussurrou ela, aceitando com paz as consequências de seus atos e demonstrando que o verdadeiro arrependimento nasce da aceitação da justiça. Gabriel, demonstrando uma maturidade forjada no fogo das provações, segurou as mãos da mãe e prometeu que a família estaria esperando por sua liberdade. Rafaela, contudo, já vislumbrava um futuro de serviço, expressando o desejo de trabalhar no Instituto Magnólia para reparar o mal que causará. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelas palavras de Magnólia, que com sua generosidade inabalável, declarou que aquela sempre seria a casa de Rafaela. O abraço que uniu a sogra e a nora sob as lentes das câmeras tornou-se a imagem mais compartilhada do ano, simbolizando para o mundo que nenhuma barreira é alta demais para o perdão. Diante da equipe de Isadora, Magnólia refletiu sobre o impacto global de sua trajetória, sentindo-se profundamente grata ao ver mais de 200 institutos inspirados por sua história espalhados pelo planeta. Para ela, a maior lição foi descobrir que a dor não marca o fim de um livro, mas pode ser o prefácio de um capítulo muito mais bonito. Ao ser questionada sobre o conselho que daria aos que sofrem, ela não hesitou em sua convicção: escolha o amor sempre, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível. Suas palavras ressoaram como um bálsamo para milhões de famílias separadas, lembrando que nunca é tarde para buscar o caminho de volta para casa. Gabriel e Eduardo também tomaram a palavra diante das câmeras, cada um trazendo uma dimensão do aprendizado que a convivência com Magnólia lhes proporcionou. O jovem instou sua geração a valorizar a sabedoria inestimável dos avós, enquanto Eduardo, com os olhos úmidos, pediu um perdão público em nome de todos os filhos que negligenciam suas mães. Ele reconheceu que as mães são os primeiros e maiores amores da vida, uma verdade que ele quase perderá entre as mentiras e a arrogância. A reconciliação pública daquela família serviu como um espelho para que outros homens e jovens revissem suas próprias condutas domésticas. Rafaela encerrou os depoimentos com uma mensagem de esperança para aqueles que se sentem perdidos em seus próprios erros. Ela afirmou categoricamente que o perdão é possível até para quem cometeu atos terríveis, desde que se comece pelo difícil processo de perdoar a si mesmo e decidir mudar. Magnólia, observando sua família agora unida, definiu que a lição mais importante de toda aquela saga é que o amor não é um sentimento passageiro, mas uma decisão diária. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão, explicou ela, enfatizando que quando decidimos amar nas situações difíceis, os milagres encontram espaço para acontecer. O sol se punha no jardim do instituto, tingindo o céu de rosa e dourado, enquanto a multidão começava a se dispersar. No entanto, o espírito de reconciliação permanecia vivo entre as árvores, com famílias inteiras ainda trocando abraços e confidências.
Magnólia sentou-se no banco que ela mesma instalara sob a árvore principal, ladeada por Eduardo e Gabriel, com Rafaela sentada na grama à sua frente. Era um quadro de paz absoluta, onde o passado de dor parecia agora uma névoa distante que apenas servirá para realçar a clareza do presente. O instituto não era mais apenas um prédio, era um organismo vivo de cura. Gabriel, curioso sobre a profundidade da resiliência da avó, perguntou se ela se arrependia de algo, especialmente de ter encontrado Eduardo naquele lixo há 45 anos. Magnólia olhou para o horizonte e respondeu com a certeza de quem compreendeu o plano divino em sua vida. Ela afirmou que nada fora por acaso, cada lágrima, cada dia de fome e cada humilhação sofrida foram degraus necessários para chegar àquele momento. Ela entendeu que Deus permite as tempestades não para destruir as pessoas, mas para provar que a força do amor é invencível e que a dor de um pode se tornar a cura de muitos. Enquanto Gabriel encostava a cabeça no ombro da avó e recebia seu carinho, Eduardo agradecia por ela nunca ter desistido dele, mesmo quando ele mesmo se perderá. Magnólia prometeu que jamais desistiria de nenhum deles, reafirmando um compromisso que ia além do sangue. Rafaela, mesmo sabendo que precisava retornar à prisão em breve, sussurrou sua gratidão por ter aprendido que nunca é tarde para recomeçar uma vida do zero. A pequena faxineira de 73 anos havia se tornado a arquiteta de uma nova fundação familiar, onde os pilares eram a verdade e a aceitação mútua. A noite chegou suavemente, e as estrelas começaram a pontilhar o firmamento, como se cada uma representasse uma família que encontrara paz através do exemplo daquela mulher. Magnólia fez uma oração silenciosa, entendendo finalmente sua missão na Terra. Ela percebeu que às vezes o sofrimento é um chamado para carregar o peso de uma cura que não é apenas para si, mas para o mundo inteiro. Sua história de abandono, que começou em uma caixa de lixo hospitalar, transformará-se na história de amor mais bela e inspiradora que a humanidade já vira, provando que o valor de uma vida não se mede pelo seu início, mas pela sua capacidade de perdoar. Assim, a saga de Magnólia Almeida encerrou-se não com um ponto final, mas com uma reticência de esperança infinita. O milagre não fora a fortuna de Sebastião, nem a fama internacional, mas a transformação radical de 4 corações que aprenderam a se amar nas piores circunstâncias. Enquanto o Instituto Magnólia continuaria a brilhar como um farol para gerações futuras, a lição da faxineira permaneceria viva no coração de cada pessoa que escolhesse, mesmo diante da dor, o caminho do amor. O amor sempre, sempre vence, foram suas últimas palavras naquela noite, ecoando como uma promessa eterna para todos os que ainda buscam o caminho de volta para casa.